Fala moçada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua estrangeira, língua inglesa. Começando agora através da telinha aqui do CPC. Aqui no CPC você se garante. Professor Biston Silva e o inglesão da Márcia está na área com a aula de número 26. Depois de um final de semana agitadíssimo, né? Com a nossa mega, ultra, hiper, blaster revisão, né? Enem on fire! Galera tava lá literalmente em chamas, tanto a galera que foi pro mod, né, presencial, como também a galera que conseguiu assistir a aula de casa. Altas repercussões aí nas redes sociais, né? Os nossos mestres do conhecimento e também da arte de dançar até o chão, né? Que o digam aí os nossos queridos colegas professores. Estive ocupado no final de semana, não tive a oportunidade de dar uma voltinha lá para dar um recado para vocês, mas confesso que fiquei de longe mandando energias e boas vibrações para todos envolvidos no processo. Mais uma vez, a instituição está de parabéns por organizar um excepcional evento e a gente já está ansioso aí para o próximo encontro, que vai acontecer aí muito em breve, que nós teremos uma outra revisão já programada aí no nosso calendário, tá? Então, como a gente combinou na aula passada, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre interpretação textual. Vamos fazer uma aulinha invertida aqui. E aí eu quero a cooperação e a parceria de vocês para que essa aula possa fluir da melhor forma possível, tá? Antes da gente começar a entrar aqui na resolução das questões da nossa aulinha invertida, né? Temática da aula de hoje é interpretação textual, Reading Strategies. Então hoje a gente vai ter aqui nossos 2 minutinhos de reflexão no nosso momento 2-minute wisdom, my friend. Se você quer ser um vencedor na jornada da vida, não corra dos obstáculos, apenas saiba superá-los. O que mais me deixa motivado com essa fala do Sidney Carvalho, do Sidão, é que nós sempre vamos ter dificuldades, obstáculos, né, nessa nossa jornada. Então a gente sempre vai encontrar esses obstáculos. E aí o que nos torna, o que nos dá, nos garante um diferencial é a nossa capacidade de contorná-los. É a nossa capacidade de superá-los. Não significa dizer que a caminhada vai ser tranquila, vai ser suave, não. Nós vamos ter muitos obstáculos que a gente vai precisar contornar e como a gente vai conseguir superá-los é que faz toda a diferença. Então, você sabe que você pode contar com a equipe do CPC, não só dos professores, mas a gestão maravilhosa do professor Clemilson, o nosso serviço de orientação psicológica, que está sempre disponível aí com o plantão, a galera da monitoria online, né? Então o CPC, ele inova, ele traz diversas novidades para que a gente possa ter aí um diferencial muito competitivo. Nós ficaremos extremamente felizes, mas muito felizes mesmo quando nós recebemos a sua mensagem de agradecimento, de gratidão, falando sobre, né, o entusiasmo de ter estudado conosco e de ter alcançado a tão almejada aprovação. Então, vão preparando aí os comments, vão preparando aí os textinhos lindos, para fazerem as postagens aí muito em breve, porque eu tenho a plena convicção de que a nossa mensagem, de que o nosso esforço compartilhado, ele não vai voltar vazio e vocês com certeza, ano que vem, estarão comemorando, celebrando a aprovação de vocês. Tá bom? Beleza, galera? Show de bola! Muito bem, qual é a nossa proposta para esse encontro de hoje, o encontro de número 26? Bom, a gente sempre passa de vez em quando um quilômetrozinho extra, né? Que é o one step further em inglês, né? Que é aquele passinho extra, aquele quilômetro adicional que faz toda a diferença no final do processo. Diferença é porque eu tava dando aula de espanhol ainda há pouco. Aí eu lembrei aqui do diferença que é espanhol, tá? Às vezes dá umas emboladas aqui na cabeça, mas só eu e meu cérebro sabemos como é que é conviver, né? E agora eu tô estudando italiano, né? E aí tô encantado com algumas coisas que tem no italiano e pronto. Não sei falar nada, tô só ouvindo primeiro, me familiarizando com o som, né? Mas todo dia viciei nas músicas italianas, somente as músicas pop, né? Tem muitas músicas interessantes. E depois eu posso compartilhar aí com vocês, pra vocês verem como é que é a pegada do negócio, né? Então nessa aula, a gente tinha planejado na aula anterior a resolvermos aqui essas questões, né? Eu deixei aqui algumas questões para vocês tentarem fazer. Professor, mas eu não tive tempo. Teve a revisão do final de semana, eu tive outros afazeres, meu cronograma estava atrasado, de boas. Você pode fazer agora, nessa aula. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai tentar resolver essas questões aí, nesses 2 slides,
estão todas no mesmo capítulo, tá? Pode até ser que você já tenha feito. Se você ainda não fez, experimenta tentar fazer contra o relógio. Então, eu vou colocar aqui como é que é o esquema da aula invertida para você saber. Invenção aí do professor Clemilson, sugestão dele para que a gente usasse nas nossas aulas, também interpelando por um pedido de vocês, e aí a gente está aqui fazendo prontamente esse processo. A aula invertida funciona assim. No primeiro passo, você vai ler o enunciado e as respostas antes do texto, para você levar lá conhecimento do assunto, vocabulário, entre outros elementos afins. E aí você já vai fazer uma leitura mais proveitosa, mais produtiva, porque você já vai ler o texto procurando qual vai ser a resposta correta. Depois você vai identificar o que está sendo pedido no enunciado, que é um recurso fácil, porque de acordo com a competência e habilidade, você já tem, né, esse domínio, você já consegue identificar sem dificuldade. O terceiro passo, você vai para o texto e vai tentar ali criar a zona da resposta, vai tentar localizar a informação solicitada no enunciado. E aí vem a ideia do relógio, tá? Que é para ver como é que anda aí o tempo de administração, porque às vezes tem algumas questões que são mais fáceis, outras que são mais difíceis. Nas mais fáceis você gasta menos tempo, nas mais difíceis você vai empregar mais tempo, então para que sobre mais tempo para você bater cabeça com aquelas questões que vão demandar mais tempo, a gente recomenda usar a celeridade no processo. Então usar até 3 minutos na resolução de cada item, e aí você vai usar o vídeo como chave de resposta. Se você já fez, então continua assistindo a aula aí, que eu vou começar a comentar aquelas questões na ordem que estão lá, de uma a uma. Se você ainda não fez, oportunidade para você pausar o vídeo nesse momento e aí tentar resolver as questões, né? Ou então tentar resolver as que você não resolveu ainda, usando esse esquema aqui. E aí a gente vai dar sequência resolvendo com vocês cada uma delas. Combinado assim? Então, bons estudos para todos vocês, bom proveito, boa resolução para aqueles que ainda não fizeram, né? E boa checagem de respostas agora com aqueles que já fizeram as questões aqui que a gente passou de forma prévia, beleza? Joiado? Então vamos para frente. Muito bem, galera. Então você que já respondeu as questões, que a brincadeira só tem graça se você tentar fazer, agora nós vamos verificar a sua aprendizagem e vai ser um momento que nós vamos praticar aqui juntos e observar a resolução de cada uma das questões com vocês. Então, a primeira questão em pauta é a questão número 17 da página 234 do capítulo 1 aí. Então, a gente tem aqui a fotografia de uma placa colocada que é bem interessante. Ela diz assim, please be safe. Então, ele começa com um comando bem educado, né, que é o please. E aí ele tem um comando imperativo aqui, né, que é be safe, que é fique seguro, esteja seguro. Do not stand, sit, climb or lean on fences, ou seja, então ele tem um comando aí de proibição, ó. Imperativo negativo sendo usado para proibição. Olha, não se encoste, sente-se, escale, né, ou suba, ou incline-se, né, lean em inglês é inclinar-se, sobre as cercas, sobre as cercas. If you fall, animals could eat you, and it might make them sick. Thank you. E aí vem a zoeira agora, né? Se você cair, os animais eventualmente podem devorar você, e isso pode causar-lhes mal, né? Muito obrigado. Então aqui claramente, até pela tradução, é bem retórico, é bem fácil de você começar a identificar a resposta certa. Você identifica que o propósito, né, desse cartaz vai ser a alternativa C. O cartaz compõe o quadro, né, de mais de um dos gêneros textuais que circulam no nosso cotidiano. Porque o cartaz, muitas vezes, ele é suporte, tá? Então, podemos encontrá-lo nas ruas, né, em repartições públicas, estabelecimentos comerciais, cinemas, teatros, dentre outros. O autor da placa no post acima, letra C, ele satiriza o leitor, demonstrando-se preocupado apenas com o bem-estar dos animais, né? E aí, com o cara que desobedeceu, ele deseja, né, que não aconteça nada também, mas ele se demonstra preocupado com os animais, claramente aí utilizando essa abordagem mais satírica. Então, na questão de número 17, alternativa C, verificando aí a tua aprendizagem. Bom, em algumas questões eu vou colocar esse cardzinho amarelo, que vocês já estão acostumados com ele, que é se você precisar de alguma informação adicional, você pode parar o vídeo e consultar, tá? Então, sempre que o cardzinho aparecer, eu vou dizer, olha aí, galera, informação adicional na área.
né? Aí você já sabe que você vai pausar se você necessitar, se você quiser. A próxima questão que nós vamos trabalhar agora, na sequência aí que a gente solicitou que vocês fizessem nessa nossa aula invertida, é a questão de número 18, que vai falar sobre o uso de batatas, né? Então, potatoes can reduce blood pressure, ou seja, as batatas podem reduzir a pressão sanguínea. Então, é um texto informativo, né? É retirado do Medical News Today, né? Um artigo científico. E ele fala sobre a questão do uso de batatas para a redução e o controle da pressão sanguínea. Então, se a pessoa tem pressão alta, então ele pode consumir batatas, utilizando aqui um determinado estudo que foi feito para fazer esse controle, né? E aí ele fala sobre a questão de 2 porções de batata diária que podem ajudar a regular a pressão sanguínea em pessoas que estão com problema de sobrepeso ou que possuem pressão alta. E aí ele vai falar justamente sobre essa reputação negativa que as batatas têm, né? De causar o engordamento das pessoas, de ser um alimento não saudável. E aí essa ideia toda ela caiu por terra, né? Já que foi feito um estudo na Universidade de Denver, no estado do Colorado, não é isso? Aí ele disse que a batata talvez possa ser muito mais do que um simples vegetal e possa apresentar uma reputação ruim, negada, mas também possa trazer um grande viés, né, de consciência em relação à sadia, né, em relação saudável às pessoas. E aí ele fala sobre esse estudo que foi conduzido pelo professor Joe, como é o nome do cara? Joe Vision, né? Professor do Departamento de Química da Universidade de Scranton, que fica na Pensilvânia. Ele conduziu um estudo sobre esse tema. Ele diz que acredita-se que antes de você pedir batata frita, você pode preferir comê-las, né? Como todos os tipos de legumes são comidos nos Estados Unidos. Considere isso. A pesquisa foi feita, né, com batatas consideradas roxas, que foram cozinhadas em um micro-ondas, né, isso, sem nenhum tipo de óleo, né, ou qualquer outro tipo de gordura. Então ele não está falando de batata frita, de batata feita, preparada na imersão no óleo, mas naquelas que foram fritas ou cozidas utilizando aquela tecnologia lá da temperatura no famoso air fryer, né, as fritadoras à base de ar. Então, o principal objetivo do relatório alternativa E, informar o leitor a respeito dos últimos resultados da pesquisa no campo da saúde, que envolve a questão de redução de pressão sanguínea ou então de melhoria de administração de peso através da ingesta de batatas roxas, né? Batata roxa vai ser muito parecida com uma batata doce. E aí é um carboidrato que ajuda bastante na saciedade e de controle glicêmico, entre outros elementos. Ok, galera? Olha aí o card com a tradução completa para mais informações. Seguimos aí viagem no nosso Checando, Avaliando o Seu Progresso com essa campanha incrível, né? Isso aqui é o lado de dentro, lado de fora do banheiro, né, que tá aberto, e o lado de dentro. E lá ele fala, né? It's a crime to drink and drive, ou seja, é um crime beber e dirigir, né? Então, a sacada aqui foi muito interessante, eles colocaram dentro do banheiro de um bar. Então o cara entra, como se o cara estivesse entrando dentro de uma prisão. Aí ele fica sem entender, e aí quando ele lê a mensagem pelo lado de dentro, ele percebe por que é um crime beber e dirigir, tentando aí, de certa forma, causar um choque de realidade e mudar o comportamento das pessoas. E é justamente isso a pergunta que foi feita. Propaganda é a ação de tornar algo público. A informação transmitida, né, mediante uma propaganda, tem como objetivo seduzir os potenciais compradores de um produto ou subscritores de um serviço, embora também possa estar destinada a juntar ou reunir adeptos por uma causa ou por uma campanha, que é o caso aqui. Nesse caso, a propaganda acima tem o propósito de sensibilizar o leitor sobre uma provável consequência da combinação do binômio terrível entre álcool e direção de veículos. Alright? Então, gostei da propaganda, muito interessante. E aqui o card para você se informar mais, caso necessite.
Próxima questão aí do avaliando o seu progresso, praticando com o professor, é a questão que caiu no Enem, da capa da revista Time. Então, a magazine cover, que é um gênero textual muito cobrado, né, capa de revista física, capa de revista virtual. Então, a gente reparou muitos soldados, né, então remete aqui à questão da guerra, e aí eles tentando colocar uma árvore em pé. E aí tem a mensagem no não verbal, né, do elemento não imagético, que é How to Win the War on Global Warming, que para mim é decisivo para você interpretar também, né, como vencer a guerra, né, sobre o aquecimento global, né? Então, questão de competência 2, habilidade 7, ele diz: a proposta da capa da revista, associando aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. Letra A: o combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como uma guerra. Então, questão bem legal, feita aí pela banca, pelo concurso oficial, para você identificar o uso de elementos de códigos verbais e não verbais na competência 2. Aliás, é isso, competência 2, habilidade 7. Aqui está o cardzinho com uma explicação adicional, caso você precise. Próxima questão aqui do verificando sua aprendizagem, no praticando com o professor, é a questão de número 1. É a primeira desse capítulo, onde a gente traz uma postagem, né, do Urban Dictionary, né, que é o dicionário que faz uma plataforma wiki, né, que é alimentada pelos usuários, e ele coloca ali as informações mais procuradas. E aí a palavra do dia foi a palavra gambiarra, que era uma palavra de origem, né, brasileira, né, do nosso português, que foi parar nos dicionários de língua inglesa, explicando o que é. Então, é uma expressão brasileira basicamente utilizada para métodos improvisados ou soluções improvisadas para resolver algum problema com materiais disponíveis. Em inglês, eles usam bastante, né, expressões do tipo MacGyverism, né, kludge, quick fix, né, workaround. Eles também usam bastante aquela palavra life hack, né, que seriam os problemas de como você resolver uma gambiarra. Como é uma entrada de dicionário, então é um texto essencialmente metalinguístico. Por isso que você vai marcar a alternativa E. O texto gambiarra, por suas características de forma e por seu propósito comunicativo, é exemplo de texto metalinguístico, que é caracterizado pelo uso da metalinguagem. Deixa eu só me tirar aqui da frente, né? Ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma, onde o código acaba explicando o próprio código dentro desse processo maravilhoso de formação de linguagem aqui que a gente tem. Então, qualquer tipo de dicionário, tanto na esfera popular quanto aquele dicionário mais técnico que a gente utiliza, ele vai ter esse tipo de cenário para você. Se você precisar consultar alguma informação adicional, basta ali traduzir o texto numa boa que dá certo. Na próxima questão, praticando com o professor, também é uma questão muito fácil. Questão 2 do capítulo número 1. E aí todo mundo conhece esse seriado, né? Aqui, Everybody Hates Chris e Everybody Knows Chris, né? E tá lá no início do texto que ele explica pra gente, né? Motivado por suas experiências de infância, o comediante, ator e vencedor do Emmy Award, Chris Rock, narra suas histórias hilariantes, né, e bastante emocionantes, né, touch em inglês aqui é emocionantes, sobre um adolescente que cresceu como o filho mais velho de 3 no Brooklyn, Nova York, em 1982, né? E aí é o ano do Chris. Esse seriado é muito importante porque ele demonstra como é que era a sociedade naquela época, que ainda é uma sociedade extremamente racista, a gente vai falar muito sobre isso. Inclusive, nós vamos começar a falar de movimentos contraculturais a partir da próxima aula, vamos falar do movimento hip hop, e o Brooklyn é um dos pontos onde esse movimento foi bastante intenso. Então, a realidade do Chris foi a realidade de muitas pessoas lá atrás, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e que foi, de certa forma, entre aspas, melhorando com o passar do tempo. Então, claramente, a gente observa nesse cenário aí a utilização de expressões ou então de padrões de comportamento típicos da época, que acabaram combinando com movimentos de contracultura e de integração dos jovens daquela localidade, que a gente vai falar bastante na próxima aula, no próximo segmento. Esse tipo de seriado ele é chamado de sitcom, em inglês,
que vem da expressão situation comedy, ou comédia situacional, já que ela sempre aborda um determinado grupo de indivíduos, sempre desenvolvendo, né, as ações naquele mesmo lugar, naquele mesmo espaço. Então vai ser comedy na letra C. Drama é drama. Thriller seria equivalente no português a suspense. Comedy é comédia. Action é ação. E documentary é o documentário. Beleza, folks, né? Próxima questão do Avaliando Seu Progresso aqui no Praticando com o Professor. É uma questão da UEMA, bem interessante. Our Daily Bread, ou nosso pão diário. E ele quer que você identifique, dentro do comando da questão, qual é a passagem em que ele fala sobre quem é o responsável pelo preparo do pão. Está aqui nesse parágrafo. Bread is mentioned in the Bible many times. In Old Testament times, all the evidence points to the fact that the bread making, preparing the grain, making the bread and baking it was the women's work. Olha aí. O pão é mencionado na Bíblia diversas vezes. No Antigo Testamento, todas as evidências apontam o fato sobre o preparo do grão, a fabricação do pão e a fabricação, né, e o preparo em relação a ele, né, que seria a moagem do trigo, né, a utilização, por exemplo, de outros tipos de elementos. Geralmente os pães da Bíblia eram pães asmos, eram pães em fermento, né, apesar do fermento ter sido descoberto pelos egípcios, não é isso? No caso, aqui ele fala que eram todas atividades ou atribuições femininas, então o machismo já existe há bastante tempo, como fica registrado aí nos anais do Velho Testamento na Bíblia. Então, em que parágrafo fica explícita que a função de produzir o pão, mencionada no Velho Testamento, era uma tarefa feminina. Então, a alternativa E, bastava pegar aí as palavras-chave, que eram aí, no caso, Velho Testamento, tarefa feminina, né, women's, e a partir dessas duas palavras você conseguir identificar o parágrafo numa boa. Isso aqui é uma técnica de skimming, né? Você pode ler o texto pegando apenas a ideia principal de uma determinada informação, utilizando aí o parágrafo, né? Skimming barra scanning também. Então, mistura das duas. Se cobra bastante nessas provas, como o EMA, Enem, entre outros, bancas concurseiras. Tá aqui o card, se você necessitar. A gente já traduziu ali, mas se houver necessidade, tá aqui para você. Na próxima questão do Praticando com o Professor, avaliando o seu progresso, nós temos um texto bem interessante que vai falar sobre a menor espécie de tamanduá do mundo. E aí a resposta correta está aqui, ó. Because of their fragility, Paulina and Freddy are not on public display. They are kept in a special enclosure designed to mimic their arboreal habitat. The pairs believed to be the longest-lived pygmy anteaters in captivity. Olha aí. Por causa da fragilidade deles, Paulina e Fred não estão, né, não estão em exibição pública. Eles são mantidos em um ambiente, né, especial, enclausurado, que imita o seu habitat arbóreo. Acredita-se que o casal é, né, o casal de tamanduás pigmeus mais longevo mantido em cativeiro. Então, claramente aqui, você vai identificar como alternativa correta a letra B. O objetivo do texto é informar que o menor tamanduá do mundo, ele bateu um recorde de longevidade, já que ele fala que é o que já viveu há mais tempo em cativeiro. Então, alternativa B para a questão de número 4, da 228, 229. Tá aqui o card lá com aquela passagem que eu traduzi para vocês, caso você precise consultar. Próxima questão do Praticando com o Professor, chegando na área, é a questão sobre hábitos culturais espalhados pelo mundo. Ele vai falar sobre o handshake in Japan. Handshake em inglês é apertar de mãos, né? Geralmente os asiáticos, eles não são muito táteis, eles não gostam muito de tocar as pessoas, tanto que eles se curvam, né? O famoso shake ball, que é para cumprimentar as pessoas. Mas aqui ele fala sobre esse aspecto cultural, ou seja, ele fala que culture is an important part of communication. While translating and writing are often solitary tasks, many translators and writers in Japan meet people from other countries. Should you bow or shake hands?
Since you are in Japan, bowing is probably more appropriated. Many Japanese meeting Westerns in Japan, however, often extend their hands to shaking hands. This is fine too. Então ele aponta bem aqui que se você chegar até o Japão, o que você deveria fazer? Você vai se curvar? Você vai apertar a mão? E ele fala que muitos japoneses, quando conhecem pessoas ocidentais, né, eles costumam estender suas mãos para apertá-las, que também é uma prática considerada correta por lá. Ou seja, você pode tanto curvar-se quanto apertar a mão. Obviamente, caso que se a pessoa estender a mão para você, você vai responder dessa maneira, né? Se ela está estendendo a mão para ti, é porque ela está se demonstrando socialmente aceita aquele tipo de contato. Então, você respeita isso. Se ela não está estendendo, né? Então é porque ela não quer, ela quer manter um certo distanciamento, aliás, aí você vai, de certa forma, se organizar dessa maneira também e respeitar as tradições culturais. Então, o cumprimento é a maneira polida de saudar outra pessoa. Indivíduos de diferentes culturas podem ter diferentes formas de se cumprimentar. O texto tem um propósito de mostrar que o aperto de mãos, comum entre os ocidentais, também é utilizado no Japan. Então, no Japan, também eles utilizam. Tá aí o cardzinho com o pedacinho que a gente traduziu lá, caso você necessite identificar mais algum tipo de informação. Essa é a sua aula invertida, um patrocínio no CPC. Aqui no CPC você se garante na melhor cursinho preparatório do Brasil, onde você se prepara com a melhor equipe de professores, o melhor material e uma metodologia única que faz com que o CPC esteja se consolidando cada vez mais no mercado educacional piauiense, quiçá futuramente do Brasil, né? Sob a tutela do excelentíssimo professor Clemilson Martins, grandemente brilhante da educação piauiense. Então vamos para frente, galera, onde a gente tem esse texto muito legal, que é uma propaganda com o auspício, né, com o patrocínio da BMW. A BMW, que é a montadora alemã, né, muito conhecida pelos carros luxuosos, ergonômicos, extremamente funcionais, se engajou nesse processo. Aí, porque você vê o símbolo da BMW, você já associa errado, né? Mas ele fala aqui sobre spare parts for humans are not as original as those for cars. Por isso que a BMW entrou aqui no processo, né? Spare parts. Spare em inglês é sobressalente, de reserva, né? Então, partes, peças sobressalentes para humanos não são tão originais quanto aquelas produzidas para carros. Ou seja, se eu quebrar uma perna, se eu ficar sem uma perna, sem um braço, posso até substituir, mas aí é desse cenário que você está vendo. Por isso que ele coloca aí a mensagem Don't drink and drive. Não beba e dirija, novamente aquele binômio falando sobre isso. Por isso que vai ser uma temática social. Toda a comunicação em todos os campos de atividade humana dá-se por meio de gêneros do discurso. O gênero do texto é uma propaganda social, na alternativa A, e eu destaco lá para aquela mensagem Don't drink and drive, ou seja, não beba e dirija, que é o ponto alto aqui para a gente identificar a resposta correta. Esse é o Praticando com o Professor, avaliando a sua aprendizagem dentro do processo aqui da aula invertida. Aqui nós temos claramente, né, um texto injuntivo, é uma receita culinária, é um texto consagrado. Toda receita tem ali duas partes, né, uma parte descritiva, que é a lista de ingredientes, e as directions, que é a injunção, que é o modo de preparar em cada um dos passos. A pergunta que foi feita foi a seguinte: o texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor objetiva orientar e persuadir o interlocutor. Por isso apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Fazendo uma leitura verbal e não verbal do recorte acima, percebe-se que o site se destina a letra C, receita culinária, seria a resposta correta para esse texto injuntivo, que não deixa dúvidas, tanto que nem coloquei card aqui, porque é muito fácil você identificar. Na próxima questão, praticando com o professor, aqui avalie o seu desempenho. É uma questão bem interessante da página 230, questão 9, onde ele fala sobre The Photography Exercise Book by Bert Crages, Training Your Eye to Shoot Like a Pro. Né? O exercício da fotografia, né? O livro Exercício da Fotografia, escrito por Bert Crages, treinando o seu olhar, né, para tirar fotos que nem um profissional. E aí ele traz uma série de passagens aqui interessantes para a gente comentar. Ele fala que, olha só, uma opinião, um livro bem escrito, que geralmente
traz, né, imagens não tão comuns, né, imagens incomuns para ilustrar uma série de tipos de assuntos disponíveis. É muito bacana ver o autor, ou seja, não cair na armadilha, né, de querer mostrar que você precisa tirar as fotos perfeitas. Então você vai olhar e pensar, rapaz, eu posso fazer melhor do que isso. E isso é bom. Então o livro é para pessoas que querem tirar mais fotos e aumentar a sua satisfação em fazer isso. Definitivamente a gente deveria tentar isso, se sentir capaz. Talvez, né, mudando um pouco dos aspectos das técnicas da fotografia e levando aí até a um cenário seguro para evitar situações desagradáveis, não é isso? E aí o Bert Craigs é um fotógrafo e também um advogado que é autor de 2 livros sobre fotografia e sobre aspectos legais que envolvem as fotografias, né? Então, basicamente é um texto que vai falar sobre a opinião de pessoa em relação a um livro. Então, claramente que você vai encontrar como alternativa correta a alternativa B, resenha do livro. Né? Através das sequências narrativas, é possível a identificação de gêneros textuais. Com base no conjunto de elementos linguísticos que compõem o texto, é possível indicar seu gênero. Que tipo de texto é este? Lembrar que no Enem também você pode fazer uma pergunta, como foi feita aqui, como foi montada. Geralmente eles não usam qual, eles usam o que. Por isso que você consegue identificar a alternativa B, resenha de livro, para esse cenário de questão. Muito interessante esse modelo de questão, muito útil dentro da competência 2 e habilidade 7, que é basicamente esse livro 3 nosso, que é para a gente poder chegar lá e identificar todos os tipos de gêneros textuais disponíveis lá na prova do Enem. Então, no Praticando com o Professor, avaliando seu progresso, agora a gente tem aqui esse gráfico bem interessante e a palavra survey em inglês, que é pesquisa, né? Pesquisa que mostra sobre a dificuldade enfrentada em atingir e persuadir respostas potenciais. Então, ele fala sobre a taxa, né? Rate, a taxa de contato, a taxa de cooperação e a taxa de resposta. Então, é uma pesquisa que fala sobre o ato de pesquisar, né? Dentro da internet aí ao longo de alguns anos, você encontra esse tipo de informação aí, quando ele aborda o número de lares que foram persuadidos e aquela small print, aquela letrinha pequenininha lá no fundo. Então, a alternativa é a correta, já que a gente pode inferir que é uma constatação sobre o percentual de pessoas que foram submetidas a uma determinada pesquisa popular. Então, utilizando-se aí dos recursos verbais e não verbais e fazendo uma leitura minuciosa, a gente identifica a alternativa A para a questão de número 10. No Praticando com o Professor, patrocínio do CPC. Aqui no CPC você se garante. Melhor cursos de isoladas, o CPC tem. Melhor curso de isoladas também do país, com a melhor equipe, né? A gente tem. Lembrando aí que a gente sempre oferece, né? Matemática em dobro, física em dobro, química em dobro, tá? E a gente tem também o nosso curso de redação nota 1000. Então, se você ainda não faz o curso, né? Faça o curso, né? Ainda dá tempo aí você se inscrever nas maratonas que a gente vai propor aí para vocês nessa reta final. E se você já faz, indique para um amigo, para um colega, ajude a gente a expandir ainda mais a marca do CPC e ainda se firmar ainda mais nesse mercado de educação aqui no estado do Piauí, tá bom? Então vamos lá para frente, onde a gente vai falar sobre o filme. Essa aqui é a questão do Enem, né? O filme da Frida Kahlo. Então, uma das coisas que mais me causou impressão incrível em relação ao filme sobre Frida foi o conforto e a celebração dela com sua beleza única. Já responde tudo. Ou seja, ela não tenta se enquadrar em ideias convencionais ou imagens sobre alguns tipos, né, de mulheres que são feitas, né, são pintadas dentro da sociedade para se tornar algo ou alguém bonito. Ao invés, né, ela habitada por figuras extremamente únicas, não particularmente se importando, ligando para o pensamento ou para a opinião de outras pessoas. E ele fala que ela era uma pessoa bonita e magnética do seu próprio jeito, né? Então aqui já nesse começo a gente já consegue identificar a opinião de alguém sobre o filme. Isso tem caído bastante no Enem, tá, turma? A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora, letra D, assumir sua beleza singular. Então no Enem tem caído muito o estudo do produto cultural. Por isso que a partir do próximo livro a gente vai se dedicar
né? Essa questão de livro, essa questão de filme, de série, de cybercultura, de cinema, teatro, dança. Vamos começar a falar de letra de música, de poesia. É um livro todo dedicado a esse cenário. Já estamos aí quase, né, concluindo todo o nosso conteúdo para a gente só fazer aquelas megas revisões em direção à nossa aprovação. Tá bem pertinho. Coloquei aqui o cardzinho, caso você precise, tá? Identificar a resposta certa, mas fica bem claro ali no começo do texto sobre essa singularidade da beleza que é abordada pelo autor. Na nossa próxima questão aqui, nós temos essa pauta publicitária bem interessante, né? Em que ele fala, think about what you could save when you save water. Olha aí, ele faz um trocadilho legal. Pense a respeito do que você poderia salvar se você economizasse água. Então, se eu economizar água, eu vou conseguir ajudar outras pessoas, outras plantas, outras árvores. Essa é a mensagem. Proposta de engajamento claro, né? Então, ele fala aqui, a imagem convida o leitor a refletir sobre o impacto do desperdício de água na vida das pessoas, né? Então, o impacto de desperdício, ou seja, como é que esse impacto vai afetar a nossa vida, tá? Ele não fala de reaproveitamento de água, porque reaproveitamento de água, o que acontece? A água, né, ela é usada, e aí essa água que vem do uso, ela é reutilizada, ou ela é, no caso, utilizada, por exemplo, você trata essa água e reutiliza, né? Seria uma maneira que a gente tem, ou então adota outros tipos de sistema. Por exemplo, a gente tem sistema de irrigação no campo que é feito da água que você utiliza para lavar, por exemplo, legumes, ou então no preparo da mandioca, entre outras coisas, tá? Então é diferente de reaproveitamento, que ali não está reaproveitando, mas sim a mensagem bem clara da questão do desperdício. Ficar ligado, ficar atento em relação ao desperdício, que a gente pode salvar outras áreas e utilizar em outras áreas afins. Então, seria o impacto do desperdício na água de vida das pessoas. É essa a mensagem que ele passa ali com os elementos verbais e não verbais. Próxima questão do Praticando com o Professor, patrocínio aqui do CPC. No CPC você se garante. É a última questão da nossa jornada, né? Se eu não estiver enganado. Então, aqui a gente tem, né, uma pessoa com uma caixa na cabeça. Daqui foi que surgiu a expressão think outside the box. Porque a caixa ela é um limitador, ela deixa você pensando somente dentro daquele universo. Então, ele sugere que você vá expandir sua mente. Stuck in the wrong job? Think outside the box. Join VY. We are looking for a creative graphic designer to join your team. Apply now. Né? Preso no emprego errado, né? Pense diferente, né? Cresça, evolua. Né? Nós estamos procurando por um design gráfico criativo para juntar-se à nossa equipe. Candidate-se agora, né? Apply now, lá de vermelho, candidate-se agora. Então, a ideia aqui, o propósito aqui é persuadir o leitor a encarar novos desafios na carreira profissional, que pode ser mudando de emprego, né, procurando uma nova empresa para prestar serviço, né? E a ideia é justamente fazer com que a pessoa evolua, né? Procurando esse novo tipo de trabalho. Convidar o leitor a participar como voluntário não é. Divulgar um site que recruta novos talentos na área também não é. Não tem lá um endereço do site, lá o candidato agora é para você se inscrever. Sensibilizar o leitor quanto à necessidade de tornar uma pessoa criativa no trabalho também não. E alertar quanto ao risco de ser pouco produtivo também não. Então, persuadir o leitor a encarar novos desafios na carreira profissional, seja ela mudando de emprego, utilizando aqueles recursos. Meus lindos, meus poderosos, tá aqui o card caso vocês precisem checar alguma coisa. E aí a gente chega ao final de mais uma jornada. Obrigado a vocês que entraram na brincadeira aí da aula invertida. Foi muito proveitoso. E na próxima semana, se prepare para fortes emoções. Vamos fazer um túnel do tempo muito legal, estudando o produto cultural através da cultura hip hop. Então nós vamos fazer aqui uma linha do tempo de Rosa Parks até os dias atuais. Por favor, não desgrudem os olhos nas próximas semanas. Prometemos fortes emoções para todos nós. Gratidão pela presença de sempre de vocês. Muito sucesso a todos e até a próxima. Valeu!